Um pouco sobre a Idade Média, né? Para o protestante, para nós protestantes, né, é um período que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, e até por utilidade para se estudar isso, né? Por que o protestante vai estudar a Idade Média e tal? Qual é a utilidade nisso, né? Mas os irmãos têm que se lembrar também de que antes da Reforma Protestante, né, o cristianismo se resumia à igreja medieval, certo? Então, o que nós tínhamos por fé cristã era fé dentro dessa igreja medieval. Então não tem como a gente dizer que tudo que foi feito nesses 1000 anos, né, que englobam essa história medieval, deve ser descartado, não serve para nada, e todos esses irmãos aí pereceram porque o calvinismo ainda não existia, né? Então a gente não tem como defender esse tipo de posicionamento, né? Então a gente iniciou aí falando um pouco sobre a Idade Média, lógico, né, que muitas coisas devem ser criticadas, né? Muitas coisas foram feitas de maneira errada. Como a gente viu, a gente pode definir um pouco a Idade Média como essa tentativa, né, de se implementar uma sociedade cristã, né? Uma sociedade onde o cristianismo fosse o ideal predominante, ou o único ideal, né? Foi justamente isso que essas pessoas tentaram fazer durante todo esse período, né? Elas foram bem-sucedidas? Não, óbvio que não, né? Senão não haveria necessidade de uma reforma protestante, certo? Então, obviamente, não foram bem-sucedidas. Mas houve essa tentativa, houve coisas positivas, coisas negativas, e a gente está vendo um pouquinho sobre isso, né? A gente tem que tomar cuidado também, por ser um passado católico, né? A gente às vezes acaba abraçando algumas críticas que são feitas a esse período, que são feitas por pessoas que são adversárias da fé cristã, certo? A gente, às vezes, por ser um protestante, né, a gente acaba pegando um pouco críticas que pessoas de fora da igreja fazem a esse período medieval, certo? E aí a gente pega essas críticas, não, é isso mesmo, na Idade Média era isso mesmo. Só que a gente tem que entender que essas pessoas são adversárias da fé cristã, então geralmente não são críticas sinceras, certo? Tem um pouco de mentira aí. Então, por isso também se faz importante estudar um pouco mais acerca de algumas questões desse período, para que, se nós formos fazer uma crítica, façamos uma crítica sincera, uma crítica honesta. Então a gente vai ver um pouquinho alguns temas polêmicos, né? Eu ia falar sobre algumas outras coisas, mas eu acho que não ia dar tempo hoje. Então a gente vai falar sobre, especialmente um ponto específico, né? Que são as cruzadas, né? Não tem como falar sobre a Idade Média, né, e não se falar sobre todos esses conflitos, né, que são resumidos por esse nome, né, as cruzadas, né, o que foram essas cruzadas. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, porque gera, inclusive, questões até hoje, né, questões políticas, questões de relacionamento aí da fé cristã com o islamismo. Até hoje a gente ainda tem uns ecos ainda desses conflitos que surgiram nesse período medieval. A gente vai falar um pouco sobre cruzadas, a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina da transubstanciação, que também surge mais ou menos na mesma época aqui. E aí, mais pra frente, a gente vai ver um pouquinho sobre Inquisição em outra aula, né? Que aí já talvez o tema mais polêmico, né? Inquisição, né? Mas aí eu vou ficar com uma outra aula. Vou falar de Inquisição depois do meu bolo de chocolate, né? Beleza, as cruzadas, né? O que foram essas cruzadas? Essa expressão cruzada vem do francês, significa caminho da cruz. E resume, né, mais ou menos o que foi essa empreitada, né? Porque esses homens, diferente do que é pintado aí nas escolas, né, do que foi esses conflitos, né, que foram conflitos motivados por razões econômicas e políticas, né, a gente pode dizer que talvez outras cruzadas foram, mas em especial a primeira cruzada, ela teve razões religiosas, estritamente religiosas, certo? E aí por isso caminho da cruz, porque esses homens achavam que eles estavam abdicando das suas vidas, das suas posses, dos seus bens, e indo à Terra Santa lutar em prol de Cristo, certo? Possui uma motivação primariamente religiosa, especialmente sob uma ótica apocalíptica. E aí é importante a gente pensar um pouquinho nisso aqui, porque as cruzadas elas se iniciam no ano de 1095, certo?
Então havia virado um milênio e as pessoas tinham uma grande expectativa da segunda vinda de Cristo nesse momento, certo? Então, com essa grande expectativa, aumenta-se muito o número de peregrinações à Terra Santa, certo? A Jerusalém, a Palestina, porque se acreditava que era um local, né, que teria uma importância fundamental no Apocalipse, na segunda vinda de Cristo, certo? Então as pessoas começaram a peregrinar para esses locais, certo? Os turcos jeúsicos, que tinham expulsado os árabes, os turcos eram muçulmanos, certo? Porque os muçulmanos, o islamismo é uma religião, mas que possui várias tribos ali diferentes que também disputavam entre si, não tinha sua unidade perfeita, né? Então primeiro você tinha os árabes, né, Maomé, e aí depois vem esses turcos jeúsicos. E esses turcos, diferente dos árabes, que eram mais benevolentes ali com os peregrinos, esses turcos não, eles começam a perseguir, a caçar, a matar e a roubar esses peregrinos cristãos que estavam indo rumo à Palestina, né? Além disso, uma outra motivação para as cruzadas, além da proteção aos peregrinos, né, as duas principais motivações para as cruzadas foram a proteção a esses peregrinos, né, e a recuperação dessas terras que haviam sido perdidas para o islamismo muitos séculos antes, né? Então, além disso, né, Aleixo, o imperador de Constantinopla, o imperador do Oriente, pediu ajuda aos cristãos da Europa Ocidental. A gente tem que lembrar aqui que o cristianismo ocidental e oriental já estavam separados, né? O cisma já havia ocorrido, mas mesmo assim esse imperador do Oriente, ele pede ajuda ao Papa no Ocidente para poder lutar contra esses invasores, esses turcos que estavam invadindo o território oriental, certo? Então ele pede ajuda ao Papa no ano de 1094, e aí no ano de 1095 o Papa responde, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Aí eu coloquei aqui no slide sobre Jerusalém, né, só para os irmãos terem uma visão panorâmica aí da história de Jerusalém, né? Jerusalém sempre foi considerado um local de vital importância para o pensamento cristão, obviamente, né? Porque foi o local em que o Senhor Jesus exerceu uma parte significativa do seu ministério, e o local onde ele padeceu na cruz, certo? Então, em 70 depois de Cristo, como os irmãos sabem, né, ela foi destruída pelo Império Romano devido a uma rebelião judaica. O Império Romano responde, né, de maneira bem brutal, de maneira a servir como um exemplo, né, ele responde destruindo aquela cidade, né? Você tem vários relatos históricos a respeito dessa destruição, né? Inclusive acredita-se, né, que uma parte daquilo que Jesus havia dito, né, havia profetizado, se cumpre justamente na destruição de Jerusalém, né? Foi algo bem brutal, bem cruel, porque houve um verdadeiro massacre, né? Então, como resposta a essa rebelião judaica, Jerusalém é destruída. Após a destruição, né, ela é reconstruída ali, só que ela recebe um outro nome. Ela recebe o nome de Aélia Capitolina, em homenagem a uma divindade romana, né? Então ela se torna uma cidade pagã, basicamente, né? E isso perdura até o reinado de Constantino, que foi aquela figura que a gente já viu na outra série, né, sobre patrística. Uma vez que Constantino ele adota o cristianismo, né, ele se converte ao cristianismo, ele volta a chamar essa cidade de Jerusalém, certo? E ele constrói, não só chama a cidade de Jerusalém, como ele constrói uma igreja que se torna uma igreja muito importante no período que existe até hoje, que é a Igreja do Santo Sepulcro. E ele constrói essa igreja baseada numa visão que a mãe dele teve de Jesus crucificado, né? Segundo ele, né? Aí ele pega e constrói essa igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Então, beleza, só para os irmãos entenderem aqui, né? O que estava acontecendo aqui nesse período. Então, você tinha essa tentativa de se proteger esses peregrinos que estavam indo para a Palestina, né? Que era uma região que já estava sob domínio muçulmano, né? Você tem o pedido desse imperador do Oriente para que os cristãos do Ocidente fossem em seu auxílio. E aí a gente tem aqui um outro ponto importante que já estava sendo desenvolvido, né? Nesse período já estava desenvolvido, que era o ideal da guerra justa, né?
O que era esse ideal da guerra justa? Já existia no pensamento teológico europeu o conceito de guerra justa. Este havia sido formulado por Agostinho, né, também, sendo desenvolvido por teólogos que o sucederam. A guerra seria legítima se tivesse as seguintes características. Então, beleza. Quais eram essas características para que uma guerra fosse considerada justa, certo? Ter o objetivo de manter a justiça e restabelecer a paz, ser empreendida pelo governante, caracterizar-se por uma atitude de amor pelo inimigo, serem cumpridas as promessas feitas aos opositores, serem respeitados os não combatentes e não haver massacres, pilhagens e destruição. Então esse era um ideal que Agostinho tinha formulado, né, esse ideal da guerra justa, né, no ano aí de 400 e pouco. E aqui, nesse momento, né, que a gente já está no ano de 1095, esse ideal já estava bem consolidado na mente de todos os europeus desse período. E aí aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos dessa postura da religião, né, do cristianismo com relação ao uso da violência, né? Porque nós temos basicamente vamos colocar basicamente três tipos, né? No campo teórico nós temos dois, mas no campo prático três tipos de abordagem com relação à violência, né? A gente tem o pacifismo, né, que é a visão de que o cristão jamais deve pegar em armas, jamais deve usar de meios violentos. Nós temos esse ideal aqui da guerra justa, que basicamente depois que Agostinho formula ele se torna meio que hegemônico, esse ideal, essa visão de guerra justa. E nós temos a outra visão que não tem bem um nome, né? Talvez a visão cruzadista, né? Aquela visão mais de não, vamos matar todos os pagãos e todos os hereges, e é isso aí. E aí, o que os irmãos têm, assim, eu queria saber, né? O que os irmãos têm de opinião a respeito dessas três visões que a fé cristã tem a respeito da violência? Qual que os irmãos acham aí? Se alguém quer dar um palpite aí, alguém quer dar uma opinião sobre qual seria a visão mais adequada, né, de um cristão em face do uso da violência? A visão pacifista, essa visão de guerra justa, né? Ou essa visão mais violenta mesmo, mais usando mesmo da força? Alguém tem algum comentário aí? Alguém quer dar um... Você tem que anular muita coisa do Antigo Testamento. Sim. Como Deus usou como o povo de Israel durante bastante tempo. Né? A parte extremista também a gente vive num contexto diferente do contexto do Antigo Testamento. Então eu acho que a questão da guerra justa é justamente o que nós vivemos desde a Idade Média para cá, né? Os cristãos precisam defender o seu próprio povo, então o uso da força armada, né? O processo de força armada é importante para qualquer nação, assim, né? E os cristãos eles são incluídos nisso, né? Assim como em qualquer outra profissão o cristão está incluído dentro da sociedade. Eu só dou exemplo, né? Eu sou um cristão dentro da força armada, né? Então eu vejo meu papel como cristão, tanto de expandir o reino de Deus dentro das Forças Armadas, como meu papel como cristão, de exercer meu papel de cidadão dentro daquilo que Deus me colocou como profissão. Então acho que seria prudente eu simplesmente vejo uma guerra e falo assim, não vou não. Por mais que eu tenha escolhido uma especialidade que está menos de frente do combate, né, que é a parte administrativa, se for necessário, eu tenho que utilizar a força da arma de fogo. Então não seria prudente, nem coerente, nem efetivamente cristão, da minha parte, simplesmente repetir isso com um pretexto de pacifismo, né? E acho que isso não tem tanto assim a ver com os princípios cristãos. Eu acho que você adotar um pacifismo, né? A ideia de que o cristão não pode se utilizar da violência em nenhum momento, como, digamos assim, um mandamento bíblico, é você fazer a leitura equivocada da realidade e da Bíblia, né? Porque o pacifismo ele vai desconsiderar uma característica de queda, né? Uma característica de queda, você tem homens maus
praticam violência contra justos, né? Contra todos. É o que Paulo vai trabalhar em Romanos 13, né? O papel do Estado. Ele fala que o Estado porta a espada, ou seja, ele porta a violência, né? A violência legítima, para punir os homens maus, né? Aqueles que praticam a violência injusta ou ilegítima, né? Então, nas escrituras, tanto no Antigo, como o Lucas falou, como no Novo, há no sentido que a gente está no mundo caído, que existem homens maus, que existem homens que matam, que existem homens que estupram, que existem homens que agridem, e a Bíblia nos manda agir em legítima defesa, digamos assim, que é a violência legítima, né? Então, que eu acho que as características trabalham bem aí, não é? Se você usa vingança pessoal, já está ilegítimo aí, né? A questão da violência. Agora, se você usa para proteger a si e ao seu próximo, a violência, né? Ou a sua propriedade também, as escrituras falam, trabalham nessa questão da propriedade, você proteger a sua propriedade. Então, são violências legítimas, né? Veja, ela não é uma agressão, ela é uma resposta a uma agressão justa. Não, com certeza. Por isso que é importante, né, que você falou, né, que é esse ponto 2, né, que essa guerra deveria ser empreendida pelo governante, ou seja, o Estado, né, para que não fosse algo desequilibrado, né, algo fora de controle, uma violência descontrolada, né. E é dito que os cristãos nos primeiros séculos eles adotavam uma postura mais pacifista, né? Mas não é bem esse o caso. O que acontece? Os cristãos no período estavam vivendo num estado pagão, né? Então, obviamente, esses cristãos não adentravam ali nas forças armadas, no exército romano, justamente porque era um exército em prol de objetivos de um estado ali pagão, né? Então, os cristãos não adentravam nesse exército, né? E aí depois, né, conforme Roma adota a religião cristã, aí esses cristãos passam a ingressar nas forças armadas, no exército, né? Eu acho que se essa... O exército romano, ele até fazia sacrifício, né? Sim, Quando o pessoal fala que os cristãos eram pacifistas, era realmente porque o exército romano ele era devoto à atividade de guerra do Roma. Sim. Então era muito difícil o cristão fazer o que era feito antes de Constantino. Antes de qualquer guerra, eles tinham que sacrificar os deuses. Exato. O imperador, Isso né? aí, então, não tem como. Isso aí seria um pensamento anacrônico de que era proibido, só quando a igreja se permeteu, era o cristão deixou de aceitar sacrifício. Exato. E se a gente, se a fé cristã, né, tivesse adotado essa postura exclusivamente pacifista, né, falando, né, em termos humanos, né, porque a gente sabe que a providência, né, obviamente, governa essas coisas, né, mas se a gente tivesse adotado essa postura, a gente não existiria, né, o que existiria hoje seria uma mesquita e a gente estaria orando para lá, né, porque se os cristãos tivessem defendido da ameaça islâmica, né, antes até desse período das cruzadas, a gente não existiria mais, né, a gente seria islâmico hoje. Então, é meio complicado você defender essa postura exclusivamente pacifista. Mas aí uma coisa que é importante frisar é que nenhuma das cruzadas cumpriram esses 5 critérios de uma guerra justa. Pelo menos em termos, quando ela estava sendo elaborada, né, se tinha isso em mente, mas na prática não cumpriu. Nenhuma delas cumpriu esses 5 pontos aqui. Em novembro de 1095, no Sínodo de Clermont, o Papa Urbano II prega em favor de uma empreitada rumo a Jerusalém. Aí eu coloquei um trechinho aqui da pregação dele. Eu, ou melhor, o Senhor, imploro a vocês, como arautos de Cristo, que publiquem isso em todos os lugares e persuadam todas as pessoas de qualquer categoria, soldados de infantaria e cavaleiros, pobres e ricos, a levar ajuda prontamente a esses cristãos e destruir aquela raça vil da terra de nossos amigos. Digo isso a quem está presente e dirijo também a quem está ausente. Além disso, Cristo o ordena. A gente já tem aqui uma amostra um pouco dessa arrogância do Papa de falar em nome de Cristo, né? Que não é o caso, mas aí você tem um pouco disso aqui, aí você tem o Papa Urbano, né, conclamando todas as pessoas a pegarem armas e partir uma terra santa, e essa pregação ela tem um efeito muito grande, realmente conseguem reunir aí mais de 200 mil pessoas como a Terra Santa, né, que é um número muito expressivo para ela.
a liderança moral dessa expedição era do nobre Godofredo de Bouillon. Não havia uma liderança formal, né? Esse cara aqui foi uma liderança aí moral, né? Porque era um grande homem ali, um grande estadista e um cara piedoso, né? De certo modo, então ele exerceu essa liderança moral ali. Em 15 de julho, e aí tá, beleza, só pra gente entender aqui. Em novembro de 1095, o Papa prega, né, em favor dessa empreitada, dessa primeira cruzada, e aí eles partem rumo a essa Terra Santa, e em 15 de julho de 1099 eles conseguem entrar em Jerusalém e estabelecem ali um reino cristão em Jerusalém. Após sua conquista, os cruzados decidiram que um de seus principais nobres, esse cara, Godofredo de Bouillon, fosse nomeado rei de Jerusalém, ao que o mesmo responde: ser nomeado rei de Jerusalém é inadequado para qualquer um, a não ser para Jesus. Então, só para a gente ver um pouquinho aqui, como que a motivação desses homens era religiosa, certo? Eles tinham essa motivação religiosa ali, de se recuperar Jerusalém, na expectativa, especialmente da segunda vinda de Cristo, né? E porque eram regiões importantes para a fé cristã, né? Em 1099 eles ocupam Jerusalém e essa ocupação dura até 1187. Em 1187 eles perdem Jerusalém de novo para os muçulmanos, certo? Apesar dos muçulmanos terem recapturado Jerusalém, o ideal na Europa não acabou. Houveram ao menos mais 5 grandes cruzadas para tentar recapturar Jerusalém. A terceira cruzada, em 1189, foi a que inspirou mais a imaginação ocidental a respeito do que foram esses conflitos. Eu acho que essa aí é a cruzada que você vê mais sendo retratada aí na cultura pop, no geral, aí, que foi uma cruzada que foi organizada por três reis europeus: Frederico Barbarossa, não sei por que esse nome, mas enfim, Frederico Barbarossa da Alemanha, Filipe Augusto da França e Ricardo I, Coração de Leão, da Inglaterra. Então, esses três reis que organizaram essa cruzada contra o... Porque na primeira cruzada, quando esses homens chegam ali nessa região de Jerusalém, os muçulmanos eles estão brigando entre si. Então foi relativamente mais fácil para os cruzados, né, conquistarem essa região, pois havia ali uma briga interna dentro do islamismo. Só que aqui, já nesse momento da terceira cruzada, um muçulmano consegue reunificar todas as tribos muçulmanas, que foi Saladino, né? Saladino, que foi um líder muçulmano nesse período, ele reunificou todo esse exército muçulmano, ele invadiu e tomou Jerusalém, e aí esses três reis empreendem essa cruzada para tentar recapturar Jerusalém das mãos de Saladino, né? A gente viu um pouquinho de Saladino naquele filme Cruzados, não sei se alguém já viu esse filme Cruzados, que é um filme ruim, né, que retrata de maneira bem ruim esse momento das cruzadas, né, faz parecer que os europeus eram um bando de ignorantes e cruéis, e os muçulmanos eram todos muito legais e muito tranquilos, né. E aí, beleza. Essa terceira cruzada, né, eles foram derrotados porque esse Frederico Barbarossa ele morre antes de chegar lá em Jerusalém, e Ricardo e o outro rei, Filipe, eles brigam entre si e acaba que Filipe vai embora e Ricardo fica sozinho lá para poder comandar esse exército aí, e ele perde para o Saladino, né? Perde para o Saladino, só que ele consegue, né, um acordo com ele para que os peregrinos cristãos tivessem o direito de visitar Jerusalém e de ir ao Santo Sepulcro sem serem molestados. O Saladino permite, né, essa peregrinação. Ricardo também é o rei aí que é retratado em Robin Hood, né? Vocês conhecem Robin Hood, né? É aquele rei que parte para a cruzada, e o irmão cruel dele fica na Inglaterra e comete aí uma série de barbaridades, né? O rei João. E aí essa foi a terceira cruzada, né? A quarta cruzada, só para a gente ver como começa bem no plano teórico, só que na execução se torna algo meio desastroso e daí ladeira abaixo, né? Conforme a gente vai vendo, as sucessivas cruzadas, cada uma é pior que a outra, e aí aqui na quarta cruzada, que foi um completo fracasso,
é organizada uma empreitada, de novo, para tentar recuperar Jerusalém, só que os cruzados desistem de ir para Jerusalém e vão saquear Constantinopla, que não tem nada a ver, né? Que era uma região cristã, né, do cristianismo oriental. E eles pegam e saqueiam Constantinopla, né? E aí a distância entre o cristianismo oriental e ocidental, que já era de certo modo expressiva, se torna incontornável, né? Se torna completamente impossível qualquer tipo de diálogo novamente entre o cristianismo ocidental e oriental, por causa dessa empreitada aí que esses homens fizeram e saquearam Constantinopla, né? Saquearam foi. Então, porque houve esse cisma aí entre o cristianismo do Ocidente e do Oriente, né, no ano de 1054, né? Assim, a gente, só relembrando um pouquinho, né? Basicamente, depois da queda de Roma no Ocidente, né, você tem ali uma série de reinos, né, que surgem no lugar, né? Só que no Oriente, o Império Oriental ele permanece, certo? E a Igreja Oriental ela é ligada a esse Império do Oriente, certo? Mas, conforme os anos vão passando, né, a distância entre as duas igrejas vai aumentando cada vez mais e o posicionamento delas acerca de vários temas vai aumentando até que chega nesse ano de 1054, né, em que você tem esse Papa do Ocidente e você tem lá o Patriarca do Oriente e, por uma briga aí de um com o outro, eles excomungam um ao outro. Um diz que o outro é herege. E aí há essa separação entre essa igreja do Ocidente e do Oriente. E aí até hoje você tem essa igreja do Oriente, essa igreja que é ortodoxa, que aí adota alguns outros pontos. Por exemplo, eles têm essas confissões que nós vimos que foram, esses credos, né, que foram elaborados aí nesses primeiros concílios, eles adotam o mesmo peso das escrituras, certo? E vários outros pontos, eles adotam o uso de imagens, certo? Imagens planas, né, que a gente viu na outra aula, né, não de escultura, né, que o catolicismo adotou, mas imagens planas. E várias outras questões ali também que são diferentes, né? E aí, por isso... Lá no Oriente, não, a igreja ortodoxa. A denominação deles é essa, é a igreja ortodoxa, entendeu? E aí você tem esse patriarca, que é basicamente o Papa, né? Esse patriarca lá, que é o líder da igreja ortodoxa lá no Oriente. A gente tem algumas igrejas ortodoxas aqui pelo Ocidente, mas são poucas, né? Focado bem lá nessa região oriental lá, Rússia e tudo mais, é ortodoxo, entendeu? De lá, rumo ao leste, mais ao leste, você tem uma presença forte dessa igreja ortodoxa nessa Europa oriental, né? Oi? Ortodoxa. Sim. Proveio desse... É porque esse catolicismo, como a gente vai ver um pouquinho depois, né, que a gente entende hoje, ele é um pouquinho mais tardio. Muitas coisas aí, por exemplo, coisas que são essenciais para o catolicismo hoje, como, por exemplo, a transubstanciação, né, que é essa ideia de que o corpo e o sangue de Cristo são literais, eles vai surgir só aqui. Então, esse catolicismo, como a gente entende hoje, é um pouquinho mais tardio, mas aí veio assim, era uma igreja só, né, e depois se separou entre essa igreja, a igreja romana, né, e a igreja oriental. E aí, até 1270, qualquer guerra realizada em favor da igreja era considerada cruzada. Então, depois, você teve várias outras empreitadas militares que tiveram esse nome de cruzada, né? Qualquer guerra que era conclamada ali, que era declarada em favor da igreja, ela recebia esse nome de cruzada. Inclusive, nós tivemos depois, né, como a gente vai ver mais adiante, né, quando a gente for falar de pré-reformadores, nós tivemos cruzadas contra, por exemplo, os hussitas, né? Quem foram os hussitas? Que eram seguidores de John Huss, que foi um pré-reformador, né? E você teve esses homens que seguiam a ele, né? E aí foi convocada uma cruzada para se combater esses hussitas, né? E aí houveram muitas outras cruzadas que não rumaram para o Oriente, mas foram cruzadas ali dentro da Europa para se combater heresias, né? E aí, heresias de fato, né? Que você tinha os cátaros, você tinha outras denominações ali que surgiam que tinham algumas ideias estranhas, e aí depois você
teve também cruzada contra, já nesse período aí da pré-reforma, contra esses pré-reformadores, né, seguidores desses homens. E aí, beleza. Eu coloquei aqui 4 pontos aqui, 4 mitos, né, que nós costumamos ver muito, né, especialmente nas escolas, mais a respeito das cruzadas, né. Primeiro mito: as cruzadas foram uma campanha militar sem justificação alguma contra muçulmanos pacíficos, que é uma extrema tolice, né, porque as cruzadas, na verdade, ainda que nós possamos fazer várias críticas a como se deram essas cruzadas, elas na verdade foram um movimento de resposta, né, desses cristãos no Ocidente a essa conquista muçulmana de terras que sempre foram cristãs, certo? Então, essas terras da Palestina, né, que eram terras inicialmente judaicas, né, mas terras importantes para o cristianismo, né, elas foram tomadas por esses muçulmanos. Então, as cruzadas nada mais foram que uma resposta a essa violência que foi iniciada primeiro pelos muçulmanos. Então, isso é um mito, não é verdadeiro. E que é muito dito por aí, né? O segundo ponto: as cruzadas foram uma tentativa para adquirir riquezas para a cristandade ao saquear terras muçulmanas pacíficas, né? E aí você tem essa ênfase aí na motivação econômica, né? Que é uma ênfase marxista, né? De interpretar a história, né? Como se os homens, né, fossem motivados só por interesses econômicos, né? Mas como a gente viu aqui, as cruzadas, especialmente a primeira cruzada, né, tiveram motivações religiosas, certo? Aí, da quarta cruzada em diante, não. A gente viu a quarta cruzada já foi um completo fiasco, né? Mas essas 3 primeiras, em especial, tiveram motivações religiosas, certo? É lógico que você tinha um ou outro indivíduo que, obviamente, né, tinha motivações econômicas, né? Mas o ideal predominante ali era um ideal religioso. As cruzadas foram um esforço para granjear conversões muçulmanas pela força, né? Novamente, não se tinha muito esse esforço missionário das cruzadas. As cruzadas eram uma tentativa de se recuperar essas terras de maneira militar, né? Então, não houve muito essa tentativa de conversão dos muçulmanos, certo? E sim só de recuperação dessas terras que haviam sido perdidas. E aí, o quarto ponto aqui: as cruzadas são equivalentes à jihad muçulmana, né? Eu não sei se os irmãos estão familiarizados aqui com esse termo, né? O que seria a jihad? Ela é basicamente a guerra santa muçulmana, né? É esse esforço muçulmano, né, de expandir a sua religião, certo? E aí é dito que as cruzadas são basicamente equivalentes a essa jihad muçulmana, e por isso o cristianismo também tem seus erros, né? Está em pé de igualdade ali com o islamismo, né? Só que isso, além de ser falacioso, a gente não pode equiparar essas duas religiões por conta desses empreendimentos militares aqui que houveram nas cruzadas, né? Ainda que as cruzadas tenham sido essa guerra santa, né? Essa tentativa, né, de guerra santa, as cruzadas, nós hoje, né, podemos fazer várias críticas às cruzadas baseadas na nossa fé, nos nossos documentos de fé e nas escrituras, certo? No cristianismo primitivo, certo? As cruzadas, da maneira como elas foram feitas, elas estão em completo desacordo com a mensagem da fé cristã, com a mensagem das escrituras e com aquilo que os nossos primeiros irmãos em Cristo diziam nos primeiros séculos, né? Com o cristianismo primitivo. O muçulmano, ele não vai poder fazer isso, porque a jihad muçulmana, se fazendo uso da violência, ela não está nem um pouco em desacordo com o Alcorão, por exemplo, certo? Está perfeitamente de acordo com o documento de fé dos islâmicos, certo? E desde sempre o islamismo foi uma religião militar, uma religião que se impunha pela força, diferente do cristianismo, que sempre foi uma religião que adotava preceitos de misericórdia e preceitos de, e aí aqui posteriormente, de conflito, de se iniciar um conflito pela defesa de alguma coisa, certo? E não de maneira violenta, de maneira a expandir a sua fé usando de meios violentos, né? Então não dá para se comparar
o islamismo com o cristianismo, porque em algum momento da história as duas religiões fizeram uso da força, porque enquanto o cristianismo, fazendo uso dessa força desenfreada, ele está em desacordo com as escrituras, certo? Fazendo uso dessa força de maneira descontrolada, né? Promovendo alguns massacres, esses homens estavam em desacordo com as escrituras. Os muçulmanos, fazendo a mesma coisa, não estão em desacordo com o Alcorão. Então não dá para você equiparar essas duas religiões por conta de erros ou de massacres cometidos pelas duas, né? E aí aqui um balanço geral dessas cruzadas, né? De um modo geral, a empreitada das cruzadas fracassou. Porém, essas campanhas possibilitaram a eliminação da ameaça muçulmana na Europa. Como exemplo, as cruzadas de reconquista da Península Ibérica. Então, apesar de terem fracassado na recuperação dessas terras santas no Oriente, né, essas regiões lá da Palestina, essas cruzadas possibilitaram que esses muçulmanos, né, eles fossem varridos da Europa. Então a ameaça islâmica na Europa, ela foi varrida por conta dessa empreitada das cruzadas, certo? E aí aqui um exemplo que eu botei aqui é essas cruzadas de reconquista, né? O que foram essas cruzadas de reconquista e diz muito respeito à nossa história hoje, né? A história do Brasil, certo? Porque essas cruzadas de reconquista nada mais foram do que a empreitada realizada por dois monarcas do período, né, que era o rei Fernando e a princesa e a rainha Isabel, de se reconquistar essas regiões da Península Ibérica, Espanha e Portugal, certo? Portugal, até esse século, até 1300 e alguma coisa, era uma região que estava dominada pelos mouros, que eram islâmicos. E aí, novamente, se não houvesse essa reconquista, né, nós teríamos sido colonizados por muçulmanos, certo? O que não foi o caso. Então, houve essa cruzada aqui também de reconquista dessas terras de Espanha e Portugal. E aí essa cruzada é bem sucedida e essas regiões são novamente colonizadas aí pelos europeus, né? É importante destacarmos que ao analisar esses conflitos é perceptível que nenhum deles se encaixa no ideal de guerra justa proposto por Agostinho. Foi como eu falei, né? Nenhum desses conflitos aqui, apesar de eu tentar aqui, né, ter um tom aqui mais equilibrado, né, não essencialmente de crítica, né, a gente tem muitas críticas a fazer a esses conflitos, né, que usou muitas vezes de maneira cruel, de maneira desenfreada, da força bruta, certo? A tentativa aqui é só dos irmãos entenderem, né, que houve essa motivação inicialmente religiosa, porque ali a sociedade, né, estava acontecendo essa tentativa, né, de se construir essa sociedade unificada sobre os preceitos cristãos, né? Então, o ideal predominante para se organizar as cruzadas foi o ideal cristão. Mas na prática, como a sociedade medieval no geral, na prática, ficou em completo desacordo, né, com a mensagem cristã. Eu coloquei só um trechinho aqui de um testemunho, né, de um capelão que acompanhou um exército desses cruzados até Jerusalém na primeira cruzada. E ele falou o seguinte: verdadeiramente, se vocês tivessem estado lá, vocês teriam visto nossos pés pintados até os tornozelos com o sangue dos mortos. Obviamente é um exagero, uma linguagem figurativa, né? Mas só para dar a entender que houve um verdadeiro massacre. E o que mais é que posso relatar? Nenhum deles foi deixado vivo. Nem as mulheres e nem as crianças foram poupadas. Então, só para a gente ver um pouquinho que houve sim esse massacre que estava em desacordo com esse ideal da guerra justa, né? E aí alguém pode perguntar, né? Eu acho que alguém mencionou alguma coisa a respeito disso, né? Tá, mas o que isso difere do Antigo Testamento? O que isso difere de alguns atos ali de que a justiça divina ela foi perpetrada ali, Deus usou Israel para aplicar sua justiça e para eliminar um determinado povo. O que essas cruzadas aqui diferem dessas passagens aí do Antigo Testamento? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a primeira coisa, o primeiro ponto da distinção é uma ordem expressa de Deus. Exato. No Antigo Testamento,
Deus dava uma ordem expressa. E outro ponto que a gente consegue ver é que existe uma progressão de revelação das Escrituras, né? Então tudo que foi feito ali, digamos assim, apontava para Cristo. A questão do território, de um momento eles estavam autorizados e teve momentos que Israel fez, combateu em desacordo com o que Deus ordenava e houve juízo em cima deles, né? Aí teve os caldeus, teve os babilônios, tudo como juízo, né? A diversas coisas que eles faziam. E essa questão do território, né, é interessante porque Deus é dono de tudo. Sim. Né? E Ele aprove no seu governo, na sua soberania, definir aquilo que seria na eternidade do seu povo, de Israel. Então, quando Israel combatia, ele combatia para, digamos assim, conquistar o território que Deus delimitou para eles. Eles não estavam autorizados a expandir territórios. Então, acho que essas são características que a gente consegue distinguir do que eles estavam fazendo aqui. Né? Jesus Cristo não deu uma ordem expressa para eles irem no mundo todo combatendo, né? Foi o contrário, né? Para ir no mundo todo pregando o Evangelho, e batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exato. Dada essa progressão justamente da revelação, né? Completamente injustificável, né, você exercer esse nível aqui de força bruta, né, porque aquilo que aconteceu no Antigo Testamento foi algo específico, né, na Antiga Aliança. Você não consegue, obviamente, emular isso para a Nova Aliança, né, até porque é exatamente o que você falou, né, Jesus mandou que nós fosse pregar o Evangelho, não sair matando a torta direita a todos, né. Ainda que, primeiramente, o ideal fosse de reconquistar essas terras, né, na prática, né, justamente vários pontos que eu tinha colocado aqui da guerra justa não foram respeitados, porque os não combatentes foram eliminados, né, mulheres e crianças, e não só mulheres e crianças muçulmanos, mas judeus também foram dizimados ali, né. E essa questão de manter a justiça e restabelecer a paz também não foi cumprida, certo? Então, vários ideais ali dessa guerra justa também não foram cumpridos, e isso, obviamente, estava em completo desacordo ali com as Escrituras, né? O poder eclesiástico aumentou consideravelmente ao se iniciar o movimento das cruzadas. As guerras eram convocadas pela Igreja, que dessa forma demonstrava domínio sobre príncipes e nações. No fim, as grandes riquezas, a ambição dos sacerdotes e o uso sem escrúpulo que faziam do poder despertaram o desencadeamento e ajudaram a preparar o caminho para o levante contra a Igreja Católica Romana, isto é, a Reforma. Então a gente vê que as cruzadas, né, foram um desses fatores, né, que foi aumentando aí cada vez mais na Europa esse clima de insatisfação com esse clero, né, que inicialmente ele podia ter as suas motivações religiosas, mas conforme a empreitada das cruzadas foi se mostrando cada vez mais lucrativa, e de fato esse clero cada vez mais estava se corrompendo, né, e aumentando em poder, né. E isso aqui dava muito dava muito dinheiro, né? Os cruzados foram empreitados que deram muito dinheiro, né? Basta a gente ver, por exemplo, né, o irmão ali tinha comentado sobre os templários, né? Os templários, por exemplo, foram uma ordem que surgiu na primeira cruzada. Era uma ordem que inicialmente prezava ali pela pobreza, né? Pela pobreza mesmo, né? Dos seus monges ali e tudo mais, mas que conforme foram se organizando cada vez melhor e eram extremamente disciplinados ali, era um exército extremamente eficaz, eles foram recebendo muitas doações, né? Muitos nobres passaram a doar cada vez mais dinheiro para esses templários, né? E houveram outras ordens militares também que surgiram nesse período, né? Eram monges, mas eram monges guerreiros, né? Eram monges que viviam ali para o combate, né? E tendo a disciplina monástica, né, como eram homens extremamente disciplinados, era um exército extremamente eficaz. Então eles começaram a ganhar muito dinheiro, de doações e até de pilhagens e saques também que eram realizados, né? Então foi só para dar um exemplo de uma das ordens ali que surgiu e enriqueceu muito nesse período.
Essa é uma outra característica que torna ilegítima, né, a guerra. Sim. No Antigo Testamento, por exemplo, quando o povo de Deus guerreava, a gente viu isso em Esther, né, por exemplo, o livro de Esther, que o povo de Deus, depois de Mordecai cair, qual o nome do... Amã, depois da queda de Amã, o povo se arma, né, e combate aqueles inimigos. Sim. Eles não tomaram os espólios. Né? Defesa, né? Agiram em defesa e não fizeram pilhagem de espólios. Né? Exato. No Antigo Testamento não era proibido, né? Para não ser confundido com o interesse econômico. Exato. E a justiça era a justiça divina, né, nesse caso, era tão certeira, né, que inclusive há relatos, né, de pessoas que foram poupadas, né? Você tem, por exemplo, Ló, que foi poupado ali em Sodoma, né, em Sodoma. Você teve Raabe, que foi poupada ali no cerco de Jericó, né? Então houveram ali pessoas que estavam ali naquele contexto, mas que aprove ao Senhor tirá-los dali, salvá-los dali, né? Usar também de misericórdia que não foi dada a essas pessoas aqui nesses conflitos, né? Então sim, nós devemos fazer várias críticas às cruzadas, sim, mas críticas sinceras, né? Críticas honestas, né? Críticas verdadeiras, né? Não encaixar tudo como uma mera motivação econômica, né? Porque não foi esse o caso, mas que realmente, né, perpetuaram ali vários atos ali de crueldade de fato, certo? Então esse é um ponto importante aí sobre as cruzadas. E aí aqui dando segmento, é só um slide, tá? Para ser rapidinho, só para falar, porque como é no mesmo período, né, mais ou menos ali na mesma época, né, falar só um pouquinho aqui sobre a doutrina da transubstanciação, que também surge nesse período, e que hoje é uma doutrina central para o catolicismo, né? A doutrina da transubstanciação hoje é algo essencial e para eles é um dos pontos principais de divergência com o protestantismo, né? Essa doutrina da transubstanciação, o que foi isso, né? Aí o contexto aqui. Inocêncio III é considerado por estudiosos o auge do poder papal medieval. Então esse foi talvez o papa mais poderoso ali no período medieval, e foi por ordem dele que foi convocado o Quarto Concílio de Latrão em 1215, que foi o mesmo ano de assinatura da Magna Carta, né? Que talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dessa Magna Carta, né? Que foi a carta justamente que o rei João, que estava na Inglaterra, o irmão do Ricardo, que já havia mencionado, né? O rei João, que é aquele rei do Robin Hood, aquele tirano cruel, né? Ele é obrigado a assinar esse documento que limitava o seu poder, certo? Haviam várias medidas ali, e ele não poderia usar do seu poder ali de maneira arbitrária, né? Então essa carta ela é algo, um dos documentos mais importantes ali no desenvolvimento ali do que se entende hoje por algo mais democrático, né? Então essa carta ela é extremamente importante. É só dizer uma situária, porque essa carta foi assinada no mesmo ano desse concílio de Latrão, em 1215. Esse concílio, que tinha pretensões ecumênicas, né? Então se pretendia que fosse um concílio universal de toda a igreja do Ocidente, né? Teve como ponto principal o estabelecimento da doutrina da transubstanciação como a ortodoxia, né? Então esse concílio estabelece que a visão da ceia, né, do pão e do vinho, seria essa visão da transubstanciação. E o que seria isso? O que é transubstanciação? Né? Segundo essa doutrina, o corpo e o sangue de Cristo eram servidos de maneira literal, uma vez que o pão e o vinho eram transformados miraculosamente no momento da ceia, né? Então, essa doutrina, né, ela diz que no momento ali da ceia, no momento ali que o sacerdote está ali distribuindo ali o pão e o vinho, eles se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo, certo? Então, basicamente, aí, como eu vi um dia desse aí, o Sproul falando sobre isso, né, é praticamente uma prática de canibalismo, né? Porque se entende que, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo estão sendo servidos ali. Eu não coloquei aqui, mas o argumento que eles tinham, né,
era basicamente um argumento filosófico, né? Não vou me adentrar muito nisso, porque é algo meio difícil, mas eles tinham como base para isso, né, a visão que Aristóteles, que é um filósofo grego proeminente, que foi resgatado nesse período, né, os estudiosos ali passam a ter acesso a essas obras de Aristóteles, e Aristóteles tinha uma ideia a respeito de substância e acidentes, né? São dois conceitos que Aristóteles utilizava, né, e o que é isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, uma explicação bem rude do que é isso, mas só para os irmãos entenderem, né? Aristóteles entendia substância como, por exemplo, se eu pedir agora para os irmãos, né, imaginarem uma cadeira, certo? Uma cadeira. Cada um aqui provavelmente vai imaginar uma cadeira diferente uns dos outros, certo? Cada um imagina uma cadeira diferente. Porém, todas essas cadeiras compartilham um aspecto em comum, certo? Todas elas têm algo em comum, né? Todas elas, esse objeto, esse centro, esse recurso, né? Independente do material que é feito, né? Todas elas têm um aspecto em comum. Esse aspecto em comum é a substância. E todas as diferenças de uma cadeira para outra são acidentes. Então, basicamente é isso. Substância é aquilo que todos os objetos da mesma categoria partilham em comum, bem em comum. As diferenças de um para outro são acidentes, certo? Então, o que eles entendiam? Que no momento da ceia, o pão e o vinho eram transformados, a substância deles era transformada no corpo e no sangue de Cristo, certo? E aí as pessoas perguntam, né? Mas e o gosto, né, de vinho e a textura do pão? Isso são acidentes, segundo eles. Entendeu? Entenderam mais ou menos? Então, basicamente é isso. Por isso que é transubstanciação, porque a substância do pão e do vinho são transformados para o corpo e o sangue de Cristo. Faz o menor sentido, mas essa é a explicação que eles dão para essa doutrina da transubstanciação, certo? E aí um ponto aqui interessante da gente pensar é nós observarmos como uma doutrina tão cara ao catolicismo atual foi instituída tão tardiamente no seio da igreja, certo? Porque eu não estou pretendendo aqui adotar um tom tão anticatólico assim, católico-fóbico, né? Não é esse o ponto, né? Mas porque a gente tem críticas, né, a fazer, né? Eu vi no catolicismo, parece até um filho rebelde, né? Mas é lógico que a gente tem muitas críticas a fazer, né? Não é um ódio ao catolicismo, né? Mas existem muitas críticas a serem feitas, né? E é interessante a gente observar aqui como essa doutrina da transubstanciação, que caracteriza tanto a fé católica hoje, ela surgiu só nesse ano de 1215. Então, por 1200 anos, o cristianismo não adotou essa visão da transformação literal do pão e do vinho, certo? Agostinho tinha uma visão mais espiritual, a visão que nós temos hoje da ceia, certo? Uma visão espiritual, não de que o corpo e o vinho eram transformados literalmente, né? Mas que representavam espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. E essa visão agostiniana é uma visão que influenciou todos os séculos até esse momento aqui. E aí, nesse momento aqui, surge essa doutrina da transubstanciação, né? E eu estava vendo uma aula esses dias que disse uma coisa, né, que pode parecer meio estranha, né, que vai fazer todos os católicos roerem as unhas, né, mas que de um certo modo, né, de uma certa perspectiva, a gente vê que o catolicismo, em alguns pontos, ele é mais recente que o protestantismo. Ele falou isso, o catolicismo, em alguns pontos, é mais recente que a fé protestante. Porque a fé protestante nada mais é do que esse retorno a essa fé primitiva, a essa fé dos pais da igreja, que a gente já viu, né? E muitas doutrinas que hoje são características centrais do catolicismo, elas só surgem muito depois. Você tem essa doutrina da transubstanciação que surge aqui, e aí depois no Concílio de Trento, que foi uma resposta à reforma protestante, né? Você tem outras doutrinas que são instituídas que hoje também são muito caras ao catolicismo. Por exemplo, só no ano de 1500 e pouco, aí, no Concílio de Trento, é que surge essa ideia de que a tradição e as escrituras têm o mesmo peso. Então, depois de 1500 anos da fé cristã, aí que eles foram chegar a esse entendimento de que a tradição e as escrituras têm o mesmo peso. A questão da infalibilidade papal, ela só surge
há menos de 200 anos atrás. Então, várias questões aí que caracterizam o catolicismo hoje são questões extremamente recentes. Então, de um certo modo não, a gente vê como a nossa fé protestante hoje, a nossa fé reformada, nada mais é que um resgate à fé primitiva. Então, de um certo modo, a nossa fé é muito mais antiga do que essa fé católica, que só surge aí no decorrer de muitos séculos, no decorrer de mais de 1000 anos de fé cristã. Essas doutrinas elas vão surgindo, né? Basicamente é isso. Vamos lá. Alguém tem alguma coisa, uma pergunta, alguma coisa para tentar? Todo mundo quer perguntar. Só vai para um outro tópico? Não, acabou. A minha questão que eu acho que é importante também trazer, a questão da perseguição, né? Que a gente vê muito ainda, e a fé cristã, e a questão da violência, no sentido de não revidar. Como que a gente entende, como que as pessoas agem lá, sabe? Tipo, elas são perseguidas, mas elas não estão revidando, assim. Mas você fala em questão, por exemplo, do martírio, né? Mártir, essas coisas assim, como que a gente tem que interpretar essas situações assim, né? Você fala dessa questão da postura diante da violência, né? Não estão usando defesa, uma violência para se defender. Sim. Eles se entregam, né, a essa situação. Eu acho que cada caso é um caso, né? Porque, por exemplo, acho que quando você tem possibilidades de se defender, especialmente defender o outro, né, aquele que é mais fraco que você, acho que você deve sim usar de defesa, né? Mas o martírio, ele é praticado, né, basicamente por pessoas, né, que estão ali sem possibilidade de defesa, né, e são forçadas a negar a sua fé, né, a negar os preceitos da sua fé, né? E aí elas obviamente optam pela morte ao invés de negarem a sua fé, né? E aí você tem essa linha muito tênue, realmente é uma pergunta interessante para se fazer, né? Em relação quando você escolhe o martírio ou você escolhe usar de meios violentos, né? Ou de meios a gente vê que os mártires, né? Aqueles que foram martirizados, né? Eram pessoas que não tinham muita possibilidade ali de sair daquela situação com vida, a menos que negassem os pressupostos da sua fé, né? Os mártires aqui em Roma, né, era completamente impossível eles se defenderem ali diante daquele estado, né, daquele exército, né? O único meio de sair ali com vida seria negando a sua fé. Então, obviamente, eles vão optar pelo martírio, né? Mas eu acho que numa questão específica que quando você tem um exército organizado e a possibilidade de se defender diante dessa ameaça inimiga, aí eu acho que você obviamente vai usar desses meios de defesa diante desse inimigo, né? Até porque existe toda essa... sabendo também que você pode também ser morto, né? Você está ali se sacrificando, né, em prol daqueles que ficam, né? Acho que esse é o ponto essencial, né? Que o irmão Douglas tinha comentado sobre isso, né? Se por acaso ele estiver aqui para um conflito armado, ele sabe que ele está ali defendendo a família e todos aqueles que ficam, né? Defendendo os mais frágeis, né? Então acho que... Eu acho que o ponto aí importante que deve ser considerado é que a diferença entre a perseguição do segundo século até Constantino, mais ou menos, e posteriormente pelas nações muçulmanas é a seguinte: primeiro ponto, você é perseguido pela sua própria nação. Então, um cristão romano era perseguido pelo seu governante romano. Exato. Então, para ele, vamos supor assim, praticar a defesa, ele teria que se utilizar do pretexto da rebelião civil. Sim. São os meus pontos. Há uma diferença entre essa questão muçulmana, porque a questão muçulmana envolve questão cívica também. Então, a questão cívica de um exército estrangeiro, um poder estrangeiro invadir uma terra que é sua, que pertence a você. Então, essa questão que envolve, por exemplo, muçulmanos hoje, porque os muçulmanos continuam ignorantes dos cristãos. Né? Hoje, por exemplo, não é legítimo, por mais que, enfim, não é legítimo alguém que acabou de se converter em um país muçulmano pegar a espada e sair matando seus compatriotas. Por quê? Porque isso é rebelião contra o seu Estado civil.
Porque Deus colocou hoje aqueles governantes ímpios para governarem sobre cristãos. Então há uma linha tênue aí, porque envolve várias relações que envolvem a relação do cristão com o Estado, a relação do cristão com o outro Estado, várias relações que se diferem do segundo século. Então acho que, por exemplo, hoje, se vem uma perseguição de fora, comunista para cá, é legítimo brasileiro, como digo, gente, é contra os cristãos, contra a religião assim. É legítimo pegar e dar para isso. Agora, não é legítimo se daqui a 100 anos, sei lá, o Brasil virar comunista e você ter uma facção cristã matando governante. Já pega a legitimidade. Porque o que você fazer é sair do seu país e ir para um outro país, e se aqui no outro país quiser entrar em guerra, aí é outra história. Mas não tem legitimidade bíblica para você entrar em guerra com o seu governante. A não ser se o seu Estado está em um tamanho caos que já não tem nem mais um governo unificado. Aí já se faccionou, como a gente está vendo na guerra de Israel e Judá. Israel e Judá é um exemplo. O Estado de Israel tinha se fracionado a tal ponto que tinha dois governantes no território cristão, no território de Deus ali. Então um entrava em guerra com o outro. Algumas eram legítimas, outras eram ilegítimas. Então é uma questão muito técnica, né? Vai depender de cada caso, é um caso. Cada caso é um caso. É até complexo isso, né? Porque quando você tem governantes. Porque a palavra de Deus, às vezes a gente tem dificuldade de pensar que é a palavra para todos os homens. A palavra de Deus não é para os cristãos. O cristão tem um dever especial de guardar e obedecer, porque ele foi convertido. Mas os mandamentos são para todos os homens. Então a palavra de Deus vai ser o parâmetro para julgar o que é um governante que está em conformidade com o que Deus ordena ou não. Aí você vê a questão da desobediência civil, cai nisso, por exemplo, né? Você tem governantes muçulmanos, né? E você é um cristão. Esse governante ele não está de acordo com o Criador, ele está governando de maneira tirânica e fora dos termos, né? Digamos assim, dos moldes. E aí, quando começa a ter muita conversão, a gente tem muito essa questão, é pela democracia, né? Mas se você olha historicamente, os lugares que tombaram e depois se tornaram cristãos, não foi democraticamente, a democracia é recente. Sim. E aí, quando você tem um número de pessoas se convertendo, o poder que não é cristão não querendo ceder, e é ilegítimo a uma organização civil para tomar o poder, é complexo isso, é muito complexo analisar. Aí a gente vê a complexidade que foram as cruzadas, por exemplo, porque eles lidaram com problemas assim. Exato, né? De poderes, porque tem toda uma questão que envolve, igual tu falou, fé, poder civil, evangelho, né? São questões que se comunicam e às vezes vai ter excessos, que somos pecadores, né? Aí, o bem é o bem maior, mas você acaba tomando, às vezes, em linhas extremas que nós vimos aqui, derramando sangue de crianças, de mulheres. Tem muita gente que tenta evangelizar os muçulmanos também, né? Eu falei isso, mas houveram, muitas pessoas também tentaram, né, partir para a evangelização. Eu digo nem assim, matar pessoas, né? Eu falo uma revolta contra o poder. Não, assim, o Estado, né? É interessante quando a gente para para refletir sobre isso. E não havia possibilidade de defesa desses mártires, né? Como eu falei. Você nega a sua fé ou você vai morrer. Então, acho que cada uma acho que o mais importante nessas complexidades é cada um saber a sua vocação. Se você está no estado em que tem que você fazer, você vai querer saber o que você se papel, você não vai ser o primeiro a fazer uma rebelião. Né? Mas se você está no poder fracionado, você vai depender muito de cada caso. Essa é uma pergunta muito boa para a gente parar para pensar um pouco sobre isso, né? Tenta oi. Essa é a minha opinião. Acho que 15 anos atrás, na universidade, fala assim, uma mulher que às vezes fala na internet, os cristãos estão sendo muito perseguidos, né? Para si mesmo, para mesmo, as mulheres, um negócio meio complicado. E aí eles nos Estados Unidos mesmo agora para igrejas, alguns empresários que estavam enviando, patrocinando, com armas, tudo mais, esses cristãos viraram uma resistência a esses islâmicos. Qual é a sua opinião sobre isso? Rapaz, não. Poxa,
Obrigado. Não, então, é o que a gente estava conversando, porque é uma linha tênue, né? Ao mesmo tempo que você deve, né, como o meu irmão falou, essa obediência ao Estado Civil, né, você está vendo pessoas ali, né, seus filhos, sua esposa sendo molestados, sendo assassinados. Então, acho que se você tiver possibilidades, né, de usar da defesa, né, você deve utilizar essa defesa, né? Mas é uma linha